Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer a abertura desse culto maravilhoso que vamos ter hoje e creio que Deus vai falar muito no coração de vocês. Creio que não é somente mais um culto, mas eu creio que a Insight está fazendo uma grande obra e que você faça parte desse projeto, que você faça parte dessa visão, desse sonho, de tudo aquilo que Deus tem para nossas vidas. Eu convido você a fechar os seus olhos, a se desligar de todas as coisas que estão à sua volta, para que você venha se conectar com Deus, para que você venha sentir essa atmosfera de adoração. A Insight, logo mais eu vou estar dando os recados depois dessa abertura. Tem alguns recados muito importantes para a sua vida, para a sua família, para aquilo que Deus preparou para você nesse tempo, nesse momento como igreja. Convido você a fechar os seus olhos aí na sua casa, a se desligar das coisas que estão à sua volta para se conectar com Deus e deixar com que Ele fale no seu coração. Amém? Deus, obrigado, Pai, por nós estarmos aqui reunidos como igreja, como família, que o Senhor possa tocar os corações, possa estar, Senhor, entrando nesses lares, Deus, entrando em cada casa que está nos assistindo, Senhor, que cada pessoa possa hoje entregar o seu melhor culto a Ti, Pai. Possamos agora, Senhor, estar sintonizado o nosso coração a Ti, possamos estar com a nossa visão em Ti, e tudo que nós for fazer aqui, Pai, é para honra e glória do Teu nome. Eu creio, Senhor, que pessoas serão tocadas, curadas, pessoas serão libertas, e eu creio, Deus, que é a Sua vontade se realizando nesse tempo. Senhor, meu Deus, que cada um que está na sua casa, cada pessoa que está nos assistindo, possa sentir agora, Senhor, o Teu Espírito Santo entrando na sua casa, no seu coração, e que cada vida agora, Senhor, possa ser impactada pelo Seu amor, por Sua graça e por Sua presença, Deus. Pai, que agora cada lar possa sentir agora um pouco mais desse carinho da Inside, desse amor que nós temos por pessoas, e que cada vida, Senhor, possa sentir Cristo Jesus agora, Senhor, entrando na sua vida, entrando no seu coração e fazendo a diferença, Pai. Abrimos esse culto agora, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome, e que tudo aquilo que nós for falar e fazer é para a honra e glória de Ti, Pai. Possamos agora, Senhor, sincronizar o nosso coração e a nossa vida a Ti e entregar, Senhor, o nosso melhor culto, a nossa melhor palavra, a nossa melhor adoração, aquilo que nós fazemos, ó Pai, seja tudo para a honra e glória do Teu nome. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Galera, tem alguns recados aqui para fazer, alguns recados importantes sobre a Insight. E o primeiro recado é que nós estamos numa temática sobre expansão, sobre extensão da igreja, sobre crescimento daquilo que Deus tem para nossas vidas. Nós iremos colocar para fora. E a extensão nada mais é do que você ter uma fonte aonde Deus vai falar com você, aonde Deus vai colocar em seu coração, que é a Inside, que é a igreja, e dessa fonte nós vamos estender todos os nossos horizontes e a nossa visão. Então eu creio que esse mês, esse final do mês, nós estaremos começando as extensões da Inside. E essas extensões vai funcionar de casa em cada lugar que querer ter uma extensão, você procura a gente, a equipe de pastores da Inside, e eu creio que Deus vai fazer grandes coisas a partir do momento que nós nos posicionarmos como igreja. Então, não será mais um momento, talvez, a gente se reunir em um templo, em uma igreja, como de costume da Inside, com Tamo Junto, entre outros eventos que nós fazia, mas a gente futuramente, com certeza, nós iremos realizar novamente esses cultos maravilhosos, essa junção, essa galera vai estar junto novamente, mas no momento agora nós sentimos que a necessidade é que as extensões, que as casas possam ser impactadas através das nossas vidas. Então que nós possamos, como igreja, como pessoas, nos posicionar e fazer com que a extensão da igreja chegue em cada casa, em cada bairro, em cada lar. Então eu convido você a conhecer esse projeto da Insight, a querer entender mais sobre o que é você ser um discípulo de Cristo e estender isso aos horizontes. Então, galera, a extensão está chegando, a igreja está chegando, e eu creio que grandes coisas Deus vai fazer através do momento que nós nos posicionarmos como membro da Insight, como família, e eu creio que essa família só vai crescer ainda mais, porque é o reino de Deus se estendendo sobre a terra. A extensão nada mais é do que você ter uma fonte de luz, uma fonte que você busca e você tem toda a parte de extensão até chegar na outra parte, no outro lado. A nossa ideia é que você entenda que você é parte dessa fiação, você é parte desse
desse canal que vai chegar até o outro lado. Nós, da Inside, vamos ter o alimento, vamos ter a palavra, e eu creio que essa palavra você tem a missão de estender ela a outras pessoas, a outras famílias, e eu creio que isso faz parte do nosso coração, faz parte de ser discípulo de Cristo e faz parte de uma vida cristã saudável. Então que você possa entender isso nessa noite, possa viver esses sonhos, esses projetos que nós temos preparado para a sua família, para o seu ministério, para o seu cotidiano. Estende aquilo que Deus tem para você, para sua vida e para o seu chamado. Beleza? Fica aí com o culto, tamo junto. Vamos para cima, até daqui a pouco. Oi, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje eu quero trazer uma palavra aqui e eu quero convidar você já a pegar sua Bíblia e abrir ela lá em Jeremias 17. Jeremias 17, a gente vai ler do versículo 5 ao versículo 10, tá bom? Jeremias 17, do versículo 5 ao versículo 10. Eu espero aí vocês achar. Essa semana, quem falou essa palavra pra mim, na verdade, foi o meu pai. Ele perguntou, nossa, mas onde que tá tal versículo, tal versículo? Daí eu mandei pra ele que era esse. E me chamou muita atenção esse versículo do que é falado. E eu também tava fazendo um devocional. E tem tudo a ver com o que a gente vai estar lendo aqui. E Deus foi ministrando no meu coração algumas coisas que eu quero passar pra vocês nessa noite. E eu acredito que vai fazer sentido pra você, Deus vai falar no seu coração. E antes da gente ler, eu gostaria de orar, tá bom? Então eu peço que você feche seus olhos, abaixe sua cabeça aí e ore comigo. Deus, Pai querido, Pai amado, Senhor, neste momento, Deus, nós nos colocamos em Tua presença, pedimos para que o Senhor possa estar abrindo a nossa mente, Senhor, aquietando o nosso coração, Pai, que todas as distrações nesse momento venham venham abaixar, Deus, que nada venha realmente nos atrapalhar de ouvir e entender a Sua palavra, Pai. Deus, eu peço que tudo aquilo que for falado aqui venha a ser conforme aquilo que o Senhor quer falar com a sua igreja, Pai. Que em nome de Jesus toda essa palavra venha vir, Senhor, em nosso coração, que nós possamos ter sabedoria, entendimento, Senhor, e discernimento para poder entender aquilo que o Senhor quer falar conosco, Pai. Deus me abençoe ao falar essa palavra para cada um que está assistindo. Toca no coração de cada pessoa, Deus, cada família que vai assistir. Abençoa as pessoas que vão assistir bem depois esse vídeo, Deus. E que em nome de Jesus, Deus, eu sei que mesmo eles assistindo depois, a sua palavra vai continuar fazendo sentido, vai continuar se renovando, Senhor, e agindo no coração de cada pessoa que vai assistir esse vídeo, vai estar participando aqui com a gente, Pai. Fica conosco e nos abençoe nessa palavra em nome de Jesus. Amém. Então lá em Jeremias, para você que chegou agora, Jeremias 17, versículo 5, a gente vai estar lendo do 5 ao 10 e diz assim. No título do meu aqui está como Sabedoria do Senhor. Assim diz o Senhor: Maldito é quem confia nas pessoas, que se apoia na força humana e afasta seu coração do Senhor. É como um arbusto solitário no deserto. Não tem esperança alguma. Habitará em lugares isolados e estéreis, numa terra salgada onde ninguém vive. Feliz é quem confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como uma árvore plantada junto no rio, com raízes que se estendem às correntes de água. Não se incomodam com o calor, e as suas folhas continuam verdes. Não teme aos longos meses de seca, e nunca deixa de produzir frutos. O coração humano é mais enganoso que qualquer coisa e é extremamente perverso. Quem sabe de fato o quanto é mal? Eu, o Senhor, examino o coração e provo os pensamentos, dou a cada pessoa a devida recompensa, de acordo com as suas ações. Amém? Talvez aí na sua Bíblia estava numa versão diferente, mas eu tenho certeza que é da mesma forma que você consegue perceber o que está escrito e consegue entender o que está sendo falado ali. Então, eu separei
essa mensagem em 3 tópicos. Então, se você gosta de anotar, convido você a pegar seu caderninho, sua caneta, e provavelmente se você gosta de anotar, você já até tá com elas aí na sua mão. Então, que quando for sendo falar desses tópicos, que você venha estar anotando para você poder estudar essa palavra depois, para você também entender e anotar coisas que às vezes eu estou falando aqui, às vezes Deus já está ministrando no seu coração coisas diferentes. Então anota coisas específicas para você, tá bom? Então, no verão de 1992, houve um incêndio lá nos Estados Unidos e queimou cerca de uns 20 quilômetros de floresta, destruiu toda uma plantação, destruiu várias residências até que estavam ali em volta e teve um proprietário dessas pessoas que tiveram as suas propriedades atingidas, que ele relata que ele viu uma bola de fogo, uma chama assim muito grande, com mais de 1,5 metros para cima, atravessando a rua perto da casa dele e depois mudando também de direção. E quando teve uma entrevista com todo mundo, né, que foi afetado sobre esse incêndio, ele comentou com o pessoal do jornal e disse que ele trabalhou por 25 anos ali naquele local. E ver tudo se desfazer em 10 minutos atingiu muito ele, assim, de ele ficar muito triste com aquilo. Mas só que ele quis ficar até o último segundo, porque é como se ele não acreditasse que aquilo estava acontecendo. Então ele queria ficar até o último minuto para aproveitar o lugar onde ele estava ali e ele tinha esperanças de que aquilo não era verdade, de que poderia mudar de uma hora para outra. Mas, enfim, conforme foi muito difícil conter aquele incêndio, então conforme estava, né, tendo incêndio, eles percebiam que aquilo não ia parar tão cedo. E isso é devido à seca que estava naquela região. Por mais que às vezes dava uma chuvinha ou outra, mas todas as plantações já estavam secas. Estavam passando por uma época de seca. E também tinha um bichinho, um vermezinho, que ele corroía os pinheiros de lá, as árvores de lá. Então fazia com que essas árvores se tornassem mais secas. Elas estavam totalmente sem folha já. Mas então é por isso que essa floresta, esse ambiente foi queimando mais rápido. Então, o nome até desse primeiro tópico que eu gostaria que você anotasse aí se chama Verme de Pinheiros, que é o que destrói a gente por dentro. Ali, nessa passagem que a gente acabou de ler, de Jeremias 17, do versículo 5 ao 10, conta ali o profeta Jeremias falando que o povo de Deus estava se tornando como esses arbustos secos. Então eu acabei de contar, né, uma história que aconteceu de verdade recente, né? Foi em 1992, até faz bastante tempo, foi antes de eu nascer, mas querendo ou não é recente. Mas na Bíblia, que é muito mais tempo atrás, Jeremias está falando que o povo estava como árvores secas, como arbustos secos, em vez de ser como árvores verdejantes perto de águas. Porque eu não sei você, mas se você, não sei se você conhece ou já foi em alguma chácara, algum lugar que tenha rio, as árvores que estão próximas do rio geralmente são muito mais bonitas do que aquelas que estão super afastadas. Por quê? Porque quando elas estão perto do rio, elas conseguem usufruir dessa água para poder se hidratar e dar mais frutos. E é muito mais bonita as árvores que estão ali perto das águas, né? Em vez das árvores que estão num deserto. Então era isso que estava acontecendo com o povo daquela época também. E também é falado aqui no versículo, a partir do versículo 5, que os homens estavam sendo esses arbustos secos porque eles estavam confiando no seu próprio entendimento, confiando nos homens e voltando o coração deles
contra Deus, assim, eles estavam se afastando de Deus. Então, se eles se afastavam do Senhor, eles estavam cada vez mais se corroendo por dentro. Então, é por isso que o primeiro capítulo, o primeiro tópico é sobre vermes dos pinheiros. O que são os vermes dos pinheiros no nosso dia a dia? O que é aquilo que nos corrói por dentro? O que é aquilo que tem no nosso dia a dia nos afastado de Deus? Será que a gente está sendo como uma árvore seca ou como uma árvore verdejante? Então, nessa noite, eu sei que é uma noite de reflexão, é uma noite além da gente estar aprendendo a Bíblia, eu tenho certeza que Deus vai falar no teu coração para você entender se você está sendo realmente uma pessoa que está sendo corroída por dentro, se você está voltando o teu coração para longe de Deus, ou se você está se aproximando mais da fonte de água, se você está se aproximando mais de quem é Jesus. Porque às vezes a gente usa umas analogias assim, umas referências diferentes, mas é para entender que cada um passa por alguma coisa, mas acaba que todos nós passamos por diversas situações como essas. Então, quando a gente usa analogia, é para você mesmo identificar o que está passando na sua vida que pode se encaixar com isso, tá? Então, o primeiro tópico é verme dos pinheiros. O que está te corroendo por dentro? Tá bom? O próximo tópico é árvore plantada junto à fonte. Eu quero que você pegue a sua Bíblia de novo e abre ela lá em Salmos, capítulo 1 e versículo 1 também. Enquanto você está abrindo em Salmos, capítulo 1, versículo 1, vai falar justamente do que a gente falou numa parte aqui, do Jeremias. Vai falar sobre a árvore plantada junto ao rio. Então, é para você realmente fixar na sua mente de que nós temos que ser pessoas que têm esse coração realmente voltado para Deus, para sermos como uma árvore plantada junto ao rio, para gerar frutos. E tanto que uma vez eu e o Jonathan, a gente estava voltando para casa, a gente morava lá no Rio Bonito ainda, e a gente passou por um lugar e a gente via assim que uma igreja tava... E era tarde da noite, a gente já tinha saído da igreja. E tarde da noite a gente ouvia o pessoal lá, tava, nossa, cantando, e a gente resolveu parar na frente dessa igreja. E quando a gente chegou nessa igreja, a gente percebeu que tava tendo como se fosse uma vigília. E então a gente entrou lá, a gente foi super bem recebido, e a gente resolveu ficar um pouquinho. E daí nesse dia eles cantaram uma música que falava exatamente isso. E eu nunca mais ouvi essa música, a gente procurou pra saber de onde que era. E eu acho que a gente não achou quem que cantava essa música, não sei se era deles a música, enfim, não lembro. Mas falava justamente isso, e era muito legal, porque só repetia isso, que eu quero ser como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água viva, eu quero ser como uma árvore plantada junto a Deus. Então, isso fixou bastante no meu coração. Então, quando eu vejo esse versículo aqui, eu lembro muito desse dia. E esse dia foi algo que gerou algo muito bacana no meu coração. Então, eu só queria compartilhar com vocês. Enquanto a gente achava aqui em Salmos 1. Salmos 1, versículo 1, diz assim: como é feliz o homem que não vai atrás da opinião de pessoas más, que não segue o exemplo dos pecadores, nem participa de rodinhas dos que zombam de Deus. Pelo contrário, ele faz a lei do Senhor a fonte da sua alegria. De dia e de noite medita nessa lei e fica imaginando como pode obedecer o Senhor mais de perto. Ele é como uma árvore plantada junto à margem de um rio. Nunca deixa de dar fruto na estação própria, e as suas folhas nunca murcham. E ele tem sucesso em todas as suas atividades. Eu convido você a ler depois esse capítulo inteiro, que ele é muito interessante. Mas o que eu queria ressaltar nesse momento é falar sobre realmente a parte de sermos árvores plantadas junto à fonte. Olhe para dentro do seu interior. Talvez nessa quarentena você tenha se afastado um pouco de Deus. Talvez você já foi muito tempo atrás ali uma árvore plantada, nada te abalava, as suas folhas estavam
muito verdes, você estava dando muito fruto, mas talvez você se afastou um pouquinho de Deus. Então eu convido você nessa noite a voltar os seus olhos ao Senhor, a abrir seu coração para Ele e a querer a buscar essa fonte, sabe? A gente acabou de ler esse versículo, o versículo passado, de que o homem só é feliz quando ele volta o seu coração para Deus. O homem ele tenta procurar sua felicidade em tantas coisas, mas ele só consegue encontrar no Senhor. Então, às vezes, aquilo que você anseia no teu coração nessa noite, aquilo que você tem buscado no teu dia a dia como objetivos, talvez camuflam aquilo que é o verdadeiro, que é o seu anseio, que é o que a sua alma anseia de estar perto de Deus, que a sua alma anseia de buscar mais a Deus. Amém? Esse é o segundo tópico. Vamos pro terceiro e último. A palavra não vai ser tão comprida, tá bom? Que é, anota aí, provações de fogo / forninho. Quem lembra daquele meme lá da Giovanna, o forninho caiu? Eu gosto muito de ver memes e dar risada. Eu quero que nessa noite vamos criar algo assim para levar para nossa vida. Tem um ditado, uma história, enfim, algo que é muito legal pra gente levar para o nosso dia a dia, mas é um ensinamento muito profundo. Quem aqui já fez bolo? Vai, pergunta pra pessoa que tá do seu lado aí, se a pessoa já fez bolo, já tentou fazer algum bolo alguma vez, se deu certo, se não deu, o que aconteceu, se não deu certo, ou se deu certo, como que a pessoa fez, passa as receitas aí embaixo, comenta aí depois, que a gente quer saber as receitas que vocês fazem. Mas para você fazer um bolo, tem muitos ingredientes que você coloca. E além dos ingredientes, você ainda tem que bater esse bolo, tem que colocar fermento, tem que fazer toda uma preparação da forma, para untar ela, para depois você colocar ali na forma. Mas mesmo depois que você coloca na forma, ainda não tá pronto o bolo, não é verdade? O que tem que acontecer? Tem que ir pro forno. Olha só, pega isso aí, pega você, olha, esse do forno você tem que colocar num post-it, você tem que colar na onde você vê todo dia. Coloca ali, forno, ou lembrar do forno, forninho. Porque mesmo quando a gente acha que tá tudo pronto, mesmo quando o bolo tá todo planejado ali, você ainda tem um tempo de forno. E olha só, pega a visão. Mesmo quando você vai pra colocar um bolo no forno, você não pode tirar ele antes do tempo, porque senão não dá certo. Não, dependendo do tempo, ele não vai crescer mais. Dependendo do tempo que você tira, ele pode até crescer, mas depois ele abaixa. Ou, enfim, ele batuma ali, não lembro como que é o nome. Enfim, não dá certo se você tirar ele antes do forno. Ou então, imagine só se você colocasse lá a forma dentro do forno e depois colocasse os ingredientes. Não ia dar certo, não é verdade? Então, assim, entenda que tudo tem o tempo certo. E que se você é uma pessoa que tem a sua árvore plantada junto aos ribeiros de água viva, tenha a parte do forno que você tem que passar. É um tempo de espera que muitas vezes você precisa passar por um tempo, que você não pode sair antes, que às vezes você tá super ansioso para que Deus te dê uma resposta, te dê alguma coisa, e você precisa passar pelo tempo do forno. Não pode querer fazer com suas próprias forças, que é o que as pessoas estavam fazendo, o povo de Deus estava fazendo nessa época, de querer voltar o seu coração para os homens e querer fazer do seu próprio entendimento. Então não faça as coisas sem a direção de Deus, sem que Deus mande, porque às vezes você vai querer achar que aquilo que você faz é melhor e muitas vezes não é. E eu tenho certeza que não é, porque aquilo que Deus faz para nós é muito melhor do que a gente pode pensar e imaginar. Então, desse terceiro tópico, nós, como cristãos, hoje, a gente precisa passar por essas provações de fogo, que é o tópico que eu falei.
E essas provações, esse tempo de forno que a gente enfrenta na nossa vida, são as que mais ameaçam, que nem eu anotei aqui, que são as que mais ameaçam queimar as nossas almas. Porque é a parte que a gente quer confiar nas nossas próprias forças. Então, quando a gente tá num tempo de espera, quando a gente tá num tempo que a gente não consegue fazer mais nada que é só Deus, a gente quer tentar, sabe? Meu Deus do céu, e agora o que eu faço? Eu preciso dar um jeito de fazer alguma coisa para as coisas funcionarem. Mas não. Entenda que você precisa passar por esse tempo de forno e você só precisa resistir. Você precisa ser, assim como algumas, provavelmente algumas árvores, alguma coisinha ou outra, ali aquelas árvores que estavam mais perto da água, provavelmente não se queimaram tanto quanto as que estavam super secas, não é verdade? Então, se você está perto da água, você não se queima tanto, você consegue resistir, você consegue estar firme. Então, mesmo quando você achar que tá tudo pronto, lembra do forno. Lembra ali da parte do bolo que você precisa passar pelo forno, que você precisa permanecer. Então não desanime se as coisas não estão indo bem. Não desanime se você, sei lá, começou a dar tudo errado. Não sei, você às vezes perdeu o emprego nessa quarentena. Se você às vezes... não sei se tinha alguns sonhos que não tá dando certo mais, porque muitas coisas aconteceram nessa quarentena e acabou que... Enfim, você sabe da sua vida, né? Cada um tem a sua própria vida e vai entender do que tá falando. E às vezes você tinha algum sonho e não tá dando certo, não tá fluindo por causa de tudo que tá acontecendo. Então espere o tempo de forno, confia em Deus e coloca o seu coração para perto dele, voltado a ele, para que você possa se aproximar ali da água, tá bom? Seja uma árvore plantada junto aos ribeiros de Deus. Amém?